Amados irmãos e irmãs desta querida paróquia São João Batista de Divinópolis de Goiás, a última paróquia da nossa diocese, com mais de 400 quilômetros de distância de Formosa. Muito amado e querido Padre Carlos Neves, nosso pároco zeloso, dedicado. Saúdo também o casal imperador da festa, Di e Divina, o casal mastreiro, Ariosmar e Elieide, a quem agradeço pelo bonito trabalho na festa deste ano. Saúdo também nossa prefeita, Esteneir Abreu, e o vice-prefeito Vilmar Borges. Querido povo de Deus presente na nossa igreja nesta noite, para concluirmos os festejos de São João Batista, nesse dia festivo e solene, a ele dedicado. Nosso coração se enche de alegria e gratidão, celebrando hoje aquele que foi escolhido por Deus, antes mesmo do seu nascimento, aquele que preparou os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, e que continua sendo um dos maiores exemplos de fidelidade ao plano divino. As leituras desta solenidade revelam uma verdadeira e extraordinária realidade. Deus conhece, chama e prepara os seus escolhidos desde o ventre materno. Por isso, São João Batista não é apenas um santo entre tantos outros. Ele é o grande precursor, a voz que anuncia a chegada da palavra eterna, do Logos divino, do Verbo eterno, Jesus Cristo. A primeira leitura nos apresenta uma profecia impressionante do profeta Isaías, que diz: o Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Embora estas palavras se refiram originalmente ao servo do Senhor, a nossa igreja sempre viu neste texto uma luminosa antecipação da missão de João Batista. Antes que Isabel o trouxesse ao mundo, Deus já o conhecia. Antes que seus pais lhe dessem um nome, Deus já lhe havia confiado tão grande missão. Uma missão que foi própria de São João Batista e de ninguém mais. Aqui encontramos uma das mais belas verdades da nossa fé católica cristã. Ninguém nasce por acaso, gente. Ninguém. Cada vida humana é querida por Deus, amada por Ele e também chamada por Ele. O salmo que nós cantamos aprofunda ainda mais este mistério tão solene, quando o salmista proclama e nós cantamos: Fostes vós que me formastes nas entranhas e no seio da minha mãe, vós me tecestes. Que palavra forte para os nossos tempos, porque nós vivemos numa época em que tantas vozes se esquecem da dignidade da vida humana. Por isso sempre tem alguém defendendo o aborto, o morticídio,
das crianças ainda não nascidas. É triste isso. Quantos que defendem a morte e não defendem a vida? Quantos que defendem as espécies marinhas, as tartarugas do Araguaia, com tanto zelo e vigor, mas são a favor de matar o embrião humano, as crianças. Nenhuma criança que é concebida no útero de uma mãe vem por acaso. Até mesmo aquela criança que pode vir por obra de um atentado sexual, de um estupro. É impressionante isso. É um mistério que inunda a nossa fé. São João Batista não veio por acaso. Foi uma criança concebida por uma idosa. Sua mãe Santa Isabel, seu pai Zacarias já eram idosos, inférteis. Não veio por acaso. Ele veio trazendo consigo uma vocação. Cada vida humana possui um valor infinito. Ninguém pode dizer, a vida deste idoso de 100 anos, que aguarda o momento da morte, é menos importante do que o seu trineto que nasceu agora. As duas vidas têm igual dignidade, merecem ser cuidadas, merecem ser zeladas e merecem morrer naturalmente, como nasceram. São João Batista é testemunho desta verdade, pois sua missão começou antes mesmo do nascimento. Conta-se que São Padre Pio de Pietrelcina, quando rezava com uma senhora, ela teve a visão de um homem vestido de branco e falou para o padre, eu estou vendo um homem vestido de branco. E São Padre Pio teria dito, é o Papa, aquele menino que você abortou, ia ser Papa, já estava descrito no coração de Deus, mas você não o deixou nascer. O Evangelho narra o nascimento do menino João. Os parentes queriam chamá-lo Zacarias Júnior, porque o pai tinha esse nome, seguindo a tradição familiar dos judeus. Mas Isabel respondeu, não, ele vai se chamar João. E Zacarias continuou, João é o seu nome. O nome não vem da tradição humana, mas da vontade de Deus. Por isso, gente, quando nasce uma criança, reza primeiro para Deus inspirar o nome. As pessoas não fazem isso. Escolhe um nome porque é uma cantora, um jogador de futebol, é um roqueiro, é não sei mais quem. Um nome que não tem nada a ver com a fé da família. Até nisso Deus quer que a gente tenha unção. Outro dia, mesmo a menina que ia crismar, foi na cúria conversar comigo porque ela queria mudar o nome. Porque a avó insistente, mandona demais, mandava na família, colocou um nome na menina, um nome bem esquisito. E ela nunca conformou com aquele nome. Aí nós trocamos o nome, homologamos no livro de batismo, e ela escolheu o nome de Maria das Graças. Porque exatamente ela nasceu no 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. E ela é uma menina devota, uma jovem devota, está na universidade. E sofria com aquele nome feio. Até bullying. Mudou o nome. Foi no cartório, organizou e pôs o nome de Maria das Graças. O nome, João, meus irmãos,
ele tem que seguir a vontade de Deus. Ainda bem que nos nossos tempos, o povo católico, voltando às tradições da igreja, estão colocando nome de santos, nomes bíblicos, nomes da tradição da igreja nas pessoas. João significa Deus é misericórdia. Toda a sua existência será um testemunho da misericórdia divina que prepara a chegada do Cristo vivo a este mundo. É muito significativo que o povo se pergunta: o que virá a ser esse menino? Essa pergunta atravessa os séculos e toda a vida de João Batista. O menino tornar-se-á profeta. O profeta tornar-se-á precursor do Messias. O precursor tornar-se-á mártir por defender a verdade. E o mártir se torna santo. Esta mesma pergunta pode ser feita para cada um de nós, nesse dia tão bonito. O que Deus espera de mim e de você? Eu já estou com 100 anos. Deus tem um plano. Porque você pode ter 100 anos, mas se a cabeça está boa, rezar pela igreja, rezar pela sua família, interceder. Qual é a minha missão? Qual é a missão nossa? O que Deus nos chamou a ser neste mundo? Como posso servir melhor ao Evangelho de Jesus? Eu e minha família. Na minha comunidade, na minha profissão, no meu serviço. A segunda leitura oferece a resposta. São Paulo recorda que João Batista veio para preparar os caminhos do Senhor. Antes que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão. Atos dos Apóstolos 13, 24. E é bom a gente olhar para São João Batista e saber que São João não pregou ele mesmo. Ele não falou nada dele. Ele só respondia o que o povo perguntava. Mas João pregava a vinda, a chegada de Cristo e a necessidade da purificação. Ele não procurou glórias humanas. Vestia-se de couro de bicho. Andava descalço, cabelos longos, barbas longas. Alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Ele não buscou aplauso de ninguém. Toda a sua vida foi orientada para Jesus. Ele mesmo dizia: eu não sou aquele que pensais que eu seja. E em outro momento ele afirmou: é necessário que ele cresça e que eu me diminua. Aqui encontramos uma lição fundamental para a nossa santa e amada Igreja Católica neste mundo. Uma resposta importante, fundamental para o nosso tempo. Porque nós vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo. Cada um pensa só em si, não pensa nos outros, só pensa em buscar prestígio. E pensando sempre em se aparecer. Se João Batista viesse hoje, como que ele iria usar as redes sociais? Será que ele ia colocar? O que ele ia postar nas redes sociais? Com certeza não iria postar muitas coisas que vocês postam. Às vezes, as fotos escandalosas. Você não vai postar no seu status, na sua rede social, você na praia, com trajes sumários. Não.
Você não vai ficar postando bobagens, fofocas. O que a gente posta? Mensagens positivas, coisas da nossa família, coisas da igreja, uma mensagem do Evangelho, da Sagrada Escritura, uma mensagem bonita de Natal, de Páscoa, de aniversário, uma foto histórica da família, para que os novos saibam de onde vieram. Tem tanta coisa boa para a gente postar nas redes sociais que ajudam, que evangelizam. Mas, meu Deus, hoje é tanta coisa. Não só vocês leigos, mas a gente vê padres postando coisas nas redes sociais que a gente assusta. Não dá nem para você acreditar. Não estou dizendo dos padres nossos aqui. Às vezes um ou outro escapa, mas quando eu vejo eu chamo a atenção. Porque é o empolgamento, quer se aparecer. São João Batista ensina o caminho oposto. A verdadeira grandeza não consiste em colocar-se no centro. Eu sou melhor do que todo mundo, eu sou mais importante. Mas colocar Cristo no centro. Uma família só será forte quando Cristo estiver no centro da família. Uma paróquia será fecunda quando Cristo estiver no centro. A adoração, o amor aos sacramentos, o amor a Jesus. Uma diocese só será verdadeiramente missionária quando Cristo estiver à frente, estiver no centro. Porque o resto é resto, gente. Tudo nesse mundo passa. Basta a gente olhar os cabelos brancos de muitos aqui na igreja, que certamente quando criança estava aqui na paróquia, estava aqui participando, hoje já estão idosos. Passa, a vida passa. Quando eu me ordenei bispo, com 48 anos de idade, na outra semana, uma pessoa veio me trazer um presente, o álbum das fotos da minha ordenação. Aí tem uma bem na frente, eu vestido de bispo, com esse báculo na mão, saudando o povo, bem novo. E no dia da minha ordenação de bispo, o que eu pedi? A Santa Morte, que eu pudesse terminar minha vida como bispo, servindo a igreja com humildade, sem maltratar os outros, sem atrapalhar o caminho da salvação de ninguém, nem dos padres, nem do povo. E outro dia, alguém me mandava essa foto nas redes sociais. Aí eu comparei com a outra foto atual, a diferença é monstra. 18 anos, a gente desce muito. E alguém me dizia, o senhor tinha os cabelos escuros. É verdade. O senhor estava mais jovenzinho, claro. Mas agora a gente vai encontrando com esse tempo tão precioso da nossa vida, que é a velhice, que é a terceira idade. Eu digo para vocês, eu sou muito feliz entrando na terceira idade. A gente tem as macacoas, as perrenguezas, as doenças, mas é muito bonito que você vai perdendo tudo aquilo que é vaidade. Você começa a ver as coisas com clareza. E nós estamos num ano muito importante da nossa diocese, que é o ano do querigma, o ano do anúncio fundamental, primeiro ano de preparação do nosso jubileu, que vai acontecer no ano 2029, 50 anos da Diocese de Formosa. Eu estou pedindo a Deus para que em 2030, quem sabe, nós já tenhamos como inaugurar a Diocese de Posse. Nós já estamos começando o processo. A gente quer terminar o jubileu da nossa diocese e abrir o ano da criação da Diocese de Posse. Vocês rezam nesse sentido. Vocês vão ter o bispo pertinho de vocês, não tão longe.
E nós estamos rezando, pedindo a Diocese de Porto Nacional para passar para nós Monte Alegre e Campos Belos. Já falei com o bispo essa semana, nós estamos fazendo o processo, porque aqui vocês vão pertencer à forania de São Domingos, 4 paróquias bonitas da nova diocese no futuro. E neste ano nós estamos anunciando Jesus, anunciando o amor de Cristo, o amor do Senhor. No ano que vem nós vamos anunciar a doutrina de Cristo, a catequese, o amor à doutrina, aos ensinamentos, aos sacramentos, aos mandamentos. 2028 nós vamos lembrar a liturgia. Padre Carlos, nosso cerimoniário diocesano, gosta da liturgia e ele sabe a importância que é o ano da liturgia para nós viver profundamente o culto cristão. E 2029, nos nossos 50 anos da diocese, nós vamos vivenciar a graça da mistagogia, compreensão dos sinais da nossa fé. Hoje o Padre Hélio, nosso vigário forâneo daqui, me mandava uma carta de Dom Vítor. Uma carta que foi escrita muitos anos atrás, há mais de 60 anos, para o povo de Posse, para 2 partidos políticos de Posse. Os 2 partidos se uniram e pediram para que o Monsenhor Zezinho fosse o prefeito, candidato único, e mandaram um ofício para o bispo. E Dom Vítor fez uma carta muito delicada, poderosa, maravilhosa. Eu mandei até para os bispos, hoje os bispos ficaram impressionados, dizendo: não, o padre é para as coisas de Deus e não para a política, não para ser prefeito. Vocês, os leigos, é que devem assumir, não o padre. Está certo, é isso mesmo. Padre não pode ser prefeito, ser vereador, ser deputado, sei lá o que for, a menos que a igreja peça. Se a igreja pedir que um padre se candidate para defender a fé católica, tudo bem, mas do contrário não. E quando o sacerdote se filia a um partido político, ele tem que ser suspenso, ser tirado do ofício. Porque o padre que é político, que é candidato, ao invés de pregar Jesus Cristo, ele vai anunciar ele. Vocês votam em mim. Aliás, nem todos os padres que se candidataram até hoje que eu conheço saíram muito bem disso. É uma tristeza. Também nós somos chamados, como São João Batista, a vivermos para Deus, para preparar o caminho de Jesus. Qual que é a tarefa do Padre Carlos aqui? Preparar o caminho de Jesus no coração de vocês. E o do bispo? Isso também, os padres colaboram com o bispo no anúncio do reino, preparando o povo de Deus para o céu. Esse é o caminho nosso, a salvação. Pais e mães evangelizam seus filhos. Avós evangelizam seus netos. Agora, no início da missa, tinha uma avó com um neto ali. Eu aprendi muito com minhas 2 avós. Uma era analfabeta, só ensinava o nome. A outra sabia escrever e ler. Por isso foi presidente do apostolado da oração muitos anos em Campinorte. Mas as 2 sabiam as orações da igreja tudo de cor. Minhas 2 avós cantavam o ofício de Nossa Senhora de cor. Coisa mais linda. Lindo mesmo. O sacerdote evangeliza as comunidades. Mas todos nós, batizados, ministros de Deus ou não, leigos, religiosos consagrados, somos chamados a ser uma pequena voz que aponta para a grande voz que é Cristo. Por isso,
a missão de João Batista, ela continua conosco, cada um de nós, anunciando Jesus, lá na escola, lá na chácara, para os empregados, para os colegas de trabalho, na limpeza pública, no hospital, na creche, onde tiver, a gente tem que falar de Jesus, no comércio. E é muito bonito essa missão da família, né? Mas a gente vê tanta perseguição às famílias. Nos Estados Unidos e em outros países do mundo, muitas famílias dão aula para os seus filhos. Faz o homeschooling. Nos Estados Unidos tem estado que paga as famílias para fazer o homeschooling. Aqui no Brasil não é proibido, mas tem a perseguição. Você pega os meninos do homeschooling, os meninos é tudo bem estudado, bem comportados, sabe as coisas da igreja, sabe arte, mas o esquerdismo, o comunismo é contra a gente não depender do Estado. Porque o comunismo quer que a gente dependa totalmente do Estado, da comida, da escola, da saúde. O comunismo não quer que ninguém prospere, só os chefes. Quer que todo mundo pobre. Quando eu era menino, logo comecei a escutar essas coisas. Minhas avós falavam muito mal do comunismo, meu avô também, que escutava na rádio. Mas logo como eu comecei a fazer a 5ª série, já tinha um professor comunista. Naquele tempo começou os homens a ficar cabeludos, com aquelas roupas, aquelas calças com boca de sino, aquela coisa esquisita. E ele ensinava para nós o comunismo, que todo mundo ia ser igual, ninguém ia ter mais nem menos. E meu pai também começou a escutar essas coisas e ficou com essa mentalidade. E eu achava que aquilo ia ser bom demais. Hoje eu descobri o que é. Todo mundo fica igual, na fome, na miséria e no sofrimento. E os líderes, todos iguais, no dinheiro, no patrimônio fora, nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto. Criticam o capitalismo, mas são verdadeiros capitalistas, esses líderes comunistas do mundo todo e aqui do Brasil também. É impressionante isso. Quer que todo mundo fique igual, na miséria, na dependência e na pobreza. Quer que o povo se acomode com uma cuia de farinha por semana. Não. São João Batista pregou que a gente é livre. E Nosso Senhor também diz, e nós aprendemos que se Jesus nos libertar, nós ficaremos verdadeiramente livres. Cristão não é encabrestado por ninguém, nem por capitalismo, nem por comunismo. Porque a nossa esperança está no Senhor. Por isso que o cristão é a favor de que as pessoas também prosperem. Tem gente que tem condição de negociar, de ficar bem de vida, de produzir, ter fábrica para dar emprego para os outros. Nós não podemos ser contra isso. Nós somos chamados a ser um povo livre. E a missão de João Batista foi apontar aquele que traz a liberdade para nós. Por isso que o mundo ateu do comunismo odeia a igreja, odeia a família, odeia casamento, odeia homeschooling, odeia as nossas igrejas, odeia os nossos colégios. Agora mesmo estava escutando um vereador lá de Fortaleza, me parece, levantando a voz lá a favor de um colégio católico, que o promotor pediu que o ensino religioso na escola católica fosse facultativo. Os alunos estudam se quiser a religião na escola. Olha que absurdo. Isso vale para a escola pública. Nossos colégios católicos têm que ser católicos. Nossas universidades católicas precisam ser católicas. Precisa melhorar muito. Está muito tomado por essa mentalidade.
Quem coloca um filho numa escola católica quer que o filho seja católico. Mas esses ambientes de Ministério Público, de justiça, nós temos a maioria de pessoas muito boas, excelentes promotores e juízes. Mas nós temos uma turma nova que passou pelas universidades federais, que odeia a religião, que estudou sobre a igreja tudo o contrário. Porque se ensina hoje a história da igreja nas universidades com deboche, com grande deboche. E essa gente hoje pega o poder e quer perseguir a igreja. Nós não podemos mais pregar nossa doutrina como deve, porque eles vão nos processar, vão nos perseguir. Por isso que vocês do homeschooling, que me escuta agora, vivem esse sofrimento. Eu conheço meninos de homeschooling de 10 anos, que já falam inglês, falam alemão, que lê 30, 40 livros por ano, estuda em casa. Tem meninos que fizeram homeschooling aqui com 17, 18 anos, que hoje são professores na Alemanha e nos Estados Unidos, daqui, fazendo homeschooling para as crianças de lá, que já aprenderam as línguas e sabem. Com postura, com respeito, com obediência a Deus, com obediência à família. Isso abala o inferno. Por isso desperta essa revanche de perseguição. Minha gente, hoje a nossa cidade, não só a paróquia, está em festa. Lembrando que São João Batista traz para nós alegria, traz aliança, traz a paz no seu próprio nome, que é um nome especial que significa Deus é misericórdia. Que a nossa cidade possa conservar a fé cristã, valorizar a família, promover a vida, respeitar os fundamentos de Deus e educar suas crianças e jovens nos valores do Evangelho. O futuro da igreja e da sociedade passa necessariamente pela formação das novas gerações, pelo fortalecimento das famílias e pela transmissão da fé católica. Nós não podemos ter baixa estima por sermos católicos. Jesus deixou a nossa igreja e nós não podemos ser esse povo medroso. Qualquer seita que chega na nossa porta, criticando a nossa fé, nós ficamos concordando. Não se concorda com outras religiões. A religião nossa é a religião católica. A gente respeita todas as religiões, todas. Mas nós queremos que respeite também a nossa. Por isso, católico não é obrigado a abrir a porta para certas seitas para vir xingar Nossa Senhora dentro da sua casa, falar mal dos santos, falar mal da hóstia, falar mal do Papa. Nós somos católicos e, como católicos, nós queremos morrer. Entendeu isso, gente? Como católicos, nós queremos morrer. Nesta noite, ao encerrarmos esta novena, vamos pedir a São João Batista 3 graças especiais, que eu pedi ontem também lá em São João da Aliança. A graça da fidelidade. Vamos repetir? Porque nós queremos permanecer firme na fé até a morte. A graça da humildade. Porque nós queremos que Cristo cresça em nossa vida. E é isso que nós precisamos. Que essa graça de Cristo tire o medo da nossa vida. E por fim, queremos a graça da coragem missionária, todo. Então, fidelidade, humildade, missão. Para quê? Para a gente anunciar o Evangelho com a nossa vida. Sem medo, mesmo que o mundo esteja cheio de trevas. Rejeitando Deus e a verdade, nós não tenhamos medo. Que São João Batista e a Imaculada Conceição, nossa padroeira da Diocese de Formosa, interceda por nossas famílias, pela nossa cidade de Divinópolis de Goiás, pela nossa pátria brasileira.
e que pela poderosa intercessão deles, Deus nos livre da peste, toda peste, de toda fome, de toda guerra, de toda violência, de toda perseguição, de toda corrupção moral e espiritual, de toda forma de totalitarismo e opressão, do comunismo que atenta contra a dignidade humana. Que Deus nos livre dessa miséria, o comunismo, que historicamente difundiu doutrinas materialistas e ateias, procurando afastar os povos de Deus, procurando enfraquecer a família, restringir a liberdade religiosa, como já disse, e negar os valores transcendentais da pessoa humana. Que o Senhor conserve viva a nossa fé católica. Que o Senhor nos ajude a manter o amor à verdade, a defesa da vida e da família e a esperança cristã. São João Batista, rogai por nós. Imaculada Conceição de Maria, rogai por nós. Amém.